Olá, pessoal! Hoje nós vamos finalizar as nossas aulas de artes. Você está lembrado que nós mergulhamos numa boa viagem para o Oriente? E a primeira arte expressiva, que é a que realmente se destaca no mundo inteiro, os tapetes persas, outros tipos de tapetes que existem. Inclusive, a nossa última videoaula falou exclusivamente sobre os tapetes, principalmente da Pérsia. Mas não são só os tapetes que se destacam na parte cultural e artística no Oriente. Abra sua apostila de arte na página 8 e você verá lá o título, O Som das Arábias. Sim! Existe muita música, muita alegria no meio desse povo. Você percebe aí essa imagem? Olha só comigo. E tem um instrumento aí do lado, um instrumento do Oriente Médio, todos conhecem. Quem vai lá, turista, se destaca muito. Você sabe que instrumento é esse? Tem uma curiosidade sobre ele aí na página 8. Leia comigo, ó. Esse instrumento tem origem no Oriente Médio e foi criado por músicos árabes há mais de 1000 anos. É um instrumento muito antigo, muito tradicional e muito usado. Lá ele é chamado de alaúde. Alguns filmes, você já viu que ele aparece? Principalmente quando os filmes são tratados da questão do Oriente Médio por lá. Então, é isso mesmo. Você verá que ele é parecido com o violão, que você conhece melhor do que esse instrumento aqui, o do Oriente Médio, que está aí ao lado. Pessoas aí nessa imagem, olha nesse quadro, é uma representação do músico árabe tocando o alaúde aí. Vocês estão vendo? Pessoas bebendo, se divertindo, juntas e curtindo um bom som, uma boa música ao som desse instrumento, né? Ele parece muito com o nosso violão. Olha aqui o nosso violão. Não tem uma imagem, né, um design mais parecido com o dele? O alaúde foi levado, tá na página 9. Tem essa curiosidade aqui, ó, que o alaúde foi levado para a Europa, depois do Oriente Médio, quando ele foi criado, a origem dele. Depois ele foi levado para a Europa, onde ficou conhecido como alaúde, do jeito que eu estou falando, e tornando-se um instrumento de corda muito importante na música europeia, principalmente durante o Renascimento ainda. E o alaúde foi graças a esse instrumento que surgiu o nosso violão. Ele foi se aperfeiçoando, sofreu algumas transformações de pequenos detalhes aqui e ali, e aí chegamos ao nosso violão, que é algo que a tia G gosta demais de tocar, de ouvir, não é verdade? Vocês sabem disso. Deixa eu ver outros pontos da arte do Oriente que não podemos esquecer. Os tambores também, vocês sabiam que lá os tambores também se destacam, como também na África, os tambores sempre mostraram destaques, né? O tambor é um instrumento presente em praticamente todas as culturas do mundo. Então aqui no Brasil a gente usa tambor, na África tambor, que os tambores chegaram com eles, né? Aqui no Brasil, Oriente Médio também, Europa também usa pouco, mas usa também porque foi difundida essa cultura aí e o tambor foi levado para todos os lugares do mundo também. Em diferentes tamanhos, em diferentes versões, olha aí nessa imagem. Você vê. Aqui é claro que ele foi fabricado em casa, uma atividade aí, que se nós tivéssemos tempos, vocês iriam fabricar os próprios tambores de vocês, certo? Então ele apresenta uma das faces coberta por uma membrana esticada, que nós chamamos de percutida, com as mãos, com os objetos, e os tambores são utilizados em músicas tradicionais de vários povos. Ok, na página 12 diz que a viagem continua. Tem algumas tarefas aí para que você possa concluí-la, certo? E depois, na página 11, tem outra parte que chama a atenção aí. O que você vê nessas imagens? A gente vê o camelo, né? Que é um dos animais usados como meio de transporte para eles. E a gente consegue ver, olha, imagens de construções antigas. Vocês estão vendo aí na página 13? Também objetos de decoração, paredes também decoradas. Bom, do Iraque, a sua viagem segue agora para outro país que faz parte também do Oriente. Veja as imagens
e descubra que lugar é esse onde existem todos esses detalhes aqui presentes na foto. Esse meio de transporte, essas paredes decoradas assim, essas construções velhas e que tem um significado. Você já descobriu que lugar é esse? Olha só, saiba mais. O solo é uma palavra de origem italiana que significa sozinho ou a sós. Então, muitos cantores se destacam cantando, fazendo solo, ou seja, quando a voz dele está sozinha, certo? E hoje eu quero saber se você descobriu que lugar é aquele que eu perguntei daqui a pouco, anteriormente. Só para concluir, nós temos aqui outros aspectos, olha essa imagem aqui, de decoração de espaços nas casas ou em hotéis, em residências, em ambientes de trabalho. É comum essa decoração nas paredes, nos vitrais, esse ornamento todo. Olha só, nós temos aí janelas decoradas. Vamos dar uma lida no segundo parágrafo da página 16? Diz assim: as repetições decorativas são chamadas de ornamentos. Você conhece essa palavra, né? E fazem parte da tradução e arquitetura do Oriente, como é possível identificar nas construções antigas de alguns países, do Irã, da Índia, da Tailândia e na China. Observe a criatividade desse povo aí aplicada nesses ornamentos que estão aqui também na nossa tela. Na página 17, a gente vê um pouco de ornamentos padrões que fica na Tailândia. E tem uma outra foto aí, que é a torre com padrão tradicional que fica na China. É só olhar que a gente já lembra desse povo, né? Outra arte que se destaca muito no Oriente Médio é a arte com sombras. O teatro de sombras, e existem muitos. O teatro chinês se destaca muito com essa arte, certo? E tem várias histórias que você pode ver aqui, ó, também, e está na sua página 18. O teatro de sombra é uma técnica de representação muito antiga no Oriente. Usavam marionetes ou fantoches de vara, feitos de papelão ou madeira, e eles eram mexidos, manipulados, né, por outras pessoas. E esses bonecos iam representando personagens. Às vezes eram mudos, outras vezes era falada pela própria pessoa que estava ali conduzindo aquela marionete, ok? E eles usavam uma luz para projetar um tecido, para que aparecesse apenas as sombras. Até hoje, essa arte é muito conhecida e desperta muita curiosidade, principalmente nas pessoas que não moram lá, os turistas, né? E você, ficou curioso para conhecer? Eu fiquei muito, muito curiosa. A gente encerra aqui a aula de arte. Tem algumas atividades que você pode fazer sem pressa, durante suas férias, apenas como diversão e conhecimento. Tudo bem? Beijo no seu coração e até daqui a pouco!
Oi, pessoal! Na aula de hoje nós falaremos sobre teatro de sombras. O teatro de sombras é uma arte muito antiga. Existe uma lenda chinesa que conta como surgiu o teatro de sombras. Segundo essa lenda, por volta do ano 121, o imperador Wu Ti, um homem sábio e grande apreciador das artes, tinha em sua corte as mais talentosas dançarinas, e entre elas uma que era a sua favorita. Um dia, misteriosamente, sua dançarina favorita adoeceu e morreu. O imperador, inconformado com isso, ordenou ao mago da corte que trouxesse de volta do reino das sombras sua dançarina favorita. O mago então usou sua imaginação e com um pedaço de pele de peixe macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois ordenou que no dia da apresentação fosse colocado no jardim do palácio uma cortina branca contra o sol. Chegou o dia da apresentação. Estavam lá o imperador e toda a sua corte, e diante deles o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina, movimentando-se com beleza, leveza e graciosidade. E foi assim que, nesse momento, teria surgido o teatro de sombras. Agora, pessoal, vamos lá construir o nosso teatrinho de sombras? Para isso, nós vamos precisar de um papel transparente, que esse papel pode ser uma folha de papel vegetal, papel de seda, papel manteiga, uma outra folha de papel escuro, que é onde nós vamos fazer os nossos personagens, né? Nós vamos desenhar as silhuetas dos nossos personagens. As silhuetas, elas são apenas os contornos do desenho. Não se preocupem com os detalhes, tá? Nós vamos precisar também de palito, uma caneta ou um lápis, fita, tesoura e régua. Também vamos precisar de uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de sapato. Vocês vão recortar o fundo da caixa menor que o tamanho da folha do papel transparente, que é justamente para ela apoiar sobre essa base, tá? Peçam uma ajuda para um adulto, porque cortar papelão é um pouco difícil. Recortem essa janela, vai sair, e vocês vão estar posicionando o papel transparente sobre ela. Fixem o papel transparente com fita adesiva. Agora vamos ao acabamento. Escolham uma tinta escura de preferência. Se não quiser pintar também, isso é uma sugestão. Eu vou pintar com uma cor escura, que é para ajudar no efeito do nosso teatrinho. Vocês podem pintar as laterais e enfeitarem como vocês quiserem. Usem a imaginação e deixem o teatrinho de vocês bem caprichado, bem bonito. Vamos agora aos nossos personagens. Para os personagens, nós vamos precisar do papel preto. Escolham uma fábula, uma historinha, um personagem que vocês quiserem. E recortem apenas a silhueta, como eu já falei para vocês, o contorno desse personagem. Não se preocupem com os detalhes, como eu já falei. Depois que os personagens estiverem recortados, nós vamos pegar o palito e na parte superior do personagem, vocês posicionem o palito com um pedaço de durex. Estão vendo aí o lobo e o porquinho? Eu escolhi essa historinha para demonstrar para vocês. Depois é só brincar, movimentar os personagens e vocês têm que colocar uma luz atrás do personagem, ok? Vamos lá, caprichem, fotografem o cenário de vocês com o personagem e enviem com o nome para o e-mail da Pro. Tchau, pessoal! Até a próxima aula!